Eu apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes muito a bênção e a graça do nosso primaz, da Santa e Querida Vó Rosa, outro Consolador, e de Maria Santíssima, nossa bendita Mãe Celestial. Como sempre temos lhes ensinado, para gozarem de toda esta graça divina e do amparo destes santos, precisam, além de crer com muita sinceridade tudo quanto temos ensinado, precisam também, logicamente, praticar em sua vida nossa doutrina, terem muita fé e muita esperança e serem muito obedientes. Por isso, assim, eu recomendo que procurem fazê-lo. E também lhes dou a minha saudação e o meu abraço e lhes desejo a graça e a bênção do nosso estimado primaz, irmão Aldo Bertoni. Eu lhes falo alguma coisa nesta oportunidade, especialmente a respeito do que seja o céu. De um modo geral, quase todo o povo fala muito no céu. E a maior parte, além de falar, pensa. E a maior parte tem uma certa esperança de um dia poder chegar no céu. Entretanto, na Terra, há muitas ideias que não expressam a verdade a respeito da região celestial. E esses princípios foram inventados exatamente porque a maior parte das criaturas nunca tiveram uma explicação e um entendimento, e mesmo aqueles que têm muita responsabilidade em ensinar doutrina, nem todos chegaram a ter o privilégio de ter uma explicação e uma revelação perfeita a respeito do que seja o céu. Explicação e revelação vinda diretamente de Deus, de Jesus, para alguém aqui na Terra. E esta falta, naturalmente, deu origem a que fossem inventados muitos princípios doutrinários. Doutrinas que, como eu disse, nem sempre expressam a verdade. No tempo dos santos apóstolos, ou seja, quando eles ainda estavam no corpo, alguns deles, nem todos, mas alguns deles tiveram o grande privilégio de, ainda estando no corpo, conhecerem a região celestial, porque foram levados em espírito ao céu e aprenderam muita coisa. Alguns deles, principalmente, foram São Paulo, São Pedro, São João, inclusive aquele entre os apóstolos, o que teve o maior privilégio em ser ensinado, não só a respeito do que era a região celestial, e o que é até hoje, como também a respeito do juízo divino. E ele explicou isso nos seus livros, principalmente no livro do Apocalipse. Mas depois que eles deixaram o corpo, estas visões, estas revelações a respeito do céu foram se tornando cada vez mais raras. Porque entendam que uma pessoa, para deixar, ainda que seja por minutos ou por mais tempo, o corpo na terra e o espírito ser levado ao céu, precisa tratar-se de uma pessoa verdadeiramente escolhida para missão muito importante na terra, e principalmente para doutrinar e ensinar a verdade, e também para realizar coisas extraordinárias, como até milagres. Antes dos apóstolos, quem naturalmente procurou explicar claramente aquilo que era o céu foi Jesus, porque veio de lá e naturalmente era conhecedor profundo da região celestial e do reino do seu Pai. Antes dele, houve profetas que tiveram este privilégio,
inclusive de verem a Deus, mesmo estando no corpo, como Moisés, Isaías, Daniel e outros mais. Mas, como eu disse, depois destas coisas, principalmente depois que os santos apóstolos deixaram o corpo, estas revelações foram se tornando cada vez mais raras. E por dois motivos. Em primeiro lugar, porque foi difícil haver na terra pessoa que se dedicasse, se santificasse, tanto ainda vivendo mesmo no corpo e aqui na terra, ao ponto de ser escolhida para ter tais visões e tais revelações. E em segundo lugar, porque também, além de não haver na terra quem tivesse mérito para ter este privilégio, também o povo não merecia saber. Inclusive, por isso é que diz no livro do Apocalipse que durante muito tempo o livro destas revelações estaria fechado. E assim, por passando muito tempo. E o principal motivo foi também porque Jesus e o Pai não tinham podido formar o outro Consolador. Porque a revelação perfeita de todos os mistérios divinos, Jesus mesmo havia dito, só seria dado pelo outro Consolador, a quem ele ia se revelar e ensinar tudo o que faltava, tudo aquilo que ele não pôde ensinar no corpo. E uma das coisas que ele não pôde ensinar no corpo foi exatamente isto, o que era a região celestial do reino do seu Pai. Ele procurou fazer com que o povo entendesse, mas ele não pôde dar oportunidade a que alguém muito chegado a ele fosse levado ao céu para ver isto. Os santos apóstolos foram depois que ele tinha feito o sacrifício e ressuscitado. Mas antes eles não foram. São Pedro, por exemplo, teve um grande privilégio de subir ao monte onde Jesus tomou a forma inteiramente espiritual e divina, e ali ele viu quem era Jesus, mas ele não viu o céu. São João Batista viu o céu se abrir, mas não viu os mistérios divinos. E assim por diante. Então foi um privilégio que ficou reservado ao outro Consolador. E tendo Jesus podido fazer da Santa Valrosa este outro Consolador, ele pôde fazer com que ela tivesse esta grande honra de conhecer todos os mistérios da região celestial. Não só onde está o próprio Deus, o seu trono, como diversas regiões do céu. Porque, inclusive, a região celestial tem uma organização perfeita. Eu não sei se alguém pensa, por exemplo, que deixando o corpo vai chegar lá e vai ficar onde quer. Não é assim. Inclusive, cada povo que foi espiritualmente falando, formado na terra, tem o lugar deles, ou dele. Lá tem o lugar do povo de Moisés, tem o lugar do povo dos santos apóstolos, tem o lugar onde ficam salvos, uma imensidão de salvos que foram de muitas regiões do mundo e que tiveram o privilégio de achar salvação. E tem o lugar reservado para esta igreja. Por isso Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos o lugar. O lugar que faltava a ele preparar era exatamente o do povo que herdasse o céu através do sacrifício dele, sacrifício que ele ia fazer. Então entendam que na região celeste há uma organização perfeitíssima. Há também o lugar onde estão todos os anjos e arcanjos e os poderes celestiais. Os maiores em poder e virtude estão exatamente onde está o trono de Deus. Mas a região celestial é uma região imensa e nós não podemos fazer
nenhuma ideia do que seja perfeitamente, sem chegarmos lá. E esta falta de entendimento a respeito daquilo que seja o céu, foi que levou, um dos motivos principais que fez com que surgissem tantas doutrinas diversas na Terra. Em primeiro lugar, por causa da curiosidade humana. A criatura normalmente é curiosa. Então ela quer saber. Há pessoas, é um absurdo isto, mas eu sei que há pessoas que gostariam até de ter uma noção mais perfeita do que seja o inferno. Só para poder entender. Quando nós sabemos, eu não quero trocar de um assunto para outro agora, mas nós sabemos que, por exemplo, o inferno é uma separação de Deus e um estado de alma. Agora, o céu não. O céu, além de ser o lugar onde Deus está, o centro do seu reino, e todos os santos e anjos criados com ele que existem desde a eternidade, todos os salvos que desde que ele criou a raça humana foram fiéis a ele e foram herdando o céu. Então lá está o povo de Deus. Mas como eu disse, é uma região imensa e tudo tem a sua organização perfeita. Nenhum santo, nem mesmo só Jesus, que pode estar constantemente diante do trono do Pai, sem ser chamado. Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Os outros, nem os santos apóstolos, saem de onde estão para ir diante do trono de Deus. E tudo isto lá é separado como por cortinas imensas. São as nuvens que separam todas as coisas. Mas o Espírito é um só. Por isso é como se fosse uma região só. E, enfim, o céu é conhecido como um lugar de delícias espirituais, de paz, de amor. Um lugar onde não há sofrimento. E o apóstolo São João, descrevendo, em parte, ou tentando descrever isto, e o estado dos santos e dos salvos, ele diz no Apocalipse, que ali nenhum mal entra. E estarão sempre debaixo da sombra e da proteção de Deus. Não haverá o calor intenso do sol, embora haja uma luz que ninguém sabe explicar. E ele descreve, enfim, um lugar onde todos estão sob uma proteção magnífica e verdadeiramente amparados e guardados. E ele diz, ali não haverá fome, ali não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sede, porque tudo é perfeito. Mas o principal que eu quero lhes dizer é, afinal, o que forma propriamente este ambiente chamado céu. Porque isto é que interessa para nós, mais diretamente, para que como povo de Deus possamos vencer na terra. Que é um lugar de delícias, todos sempre entenderam. Agora, a dificuldade de muitos é entender como chegam lá. E inventaram até muitas coisas a respeito do assunto, como eu já disse. Mas nenhuma criatura humana chegou no céu sem ser levada para lá. Isso que é importante. Eu já tive a oportunidade de dizer uma vez à igreja, eu desde muito menina sempre ouvi falar em Jesus, porque a minha família era religiosa, em céu. Então eu ficava pensando, eu ia em reunião de igreja, eu ouvia falar tanto em céu, ir para o céu, ir para o céu, para o céu. E eu pensava comigo, e como chegar lá? Aí que está. Como chegar lá? Quem vai abrir a porta? Porque falavam em porta, né? Então eu ficava pensando, e quem que vai abrir a porta? Era uma menina de uns 8 anos. De maneira que tudo isto fica na mente da criatura humana, até em adultos. E daí
crerem em pontos tão esquisitos, chamados doutrina, mas que são inventados por criaturas humanas. Eu conheci uma criatura que tinha um desejo profundo de conhecer o céu. Era religiosa. E um certo tempo ela pôs na cabeça dela que ela tinha visões. Então ela inventou, uma vez, uma certa altura lá da vida dela, ela quis explicar certas visões e como é que ela havia visto o céu. Então ela disse que no céu, comparou o céu com o cemitério da terra, que no céu há muitas gavetas, em cada gaveta tem um santo lá dormindo, e que alguém chegou para ela ver e puxou uma gaveta e aquele santo que estava dormindo lá levantou-se. E assim ela falava e disse, mas tudo imaginação da mente. Agora vejam a falta de doutrina, a que ponto leva o povo e as criaturas, porque há muita gente na terra que pensa assim. Agora, para não haver nesta igreja esta confusão e esta ignorância a respeito do principal assunto que diz respeito a Deus e ao seu reino, que é o conhecimento do céu. Porque se a pessoa tem uma noção exata, perfeita, do que é aquela região e como procedem lá todos os santos, naturalmente a criatura vai fazer um esforço muito maior para chegar lá. E se souber exatamente como chegar lá, também vai fazer um esforço ainda maior para ter esta honra e este privilégio. É verdade que Jesus disse claro na doutrina que ele era o caminho. E ele é o caminho até hoje, foi o caminho para abrir o conhecimento a respeito da região celestial. Porque para isso ele formou a Santa Rosa como outro consolador, levou-a durante 16 anos, o espírito dela, ao céu. Não só muitas vezes diante do trono de Deus, mas em diversas regiões celestiais. E a Santa Rosa ainda no corpo, teve a grande honra de ser levada por São Pedro, por Maria Santíssima, pelo próprio Jesus, a conhecer grandes mistérios do céu. Agora, isto foi dado não só porque ela mereceu, e naturalmente era um galardão que Jesus deu a ela, porque ela o amava profundamente, mas também uma garantia para nós. Porque tendo uma noção exata das coisas celestiais, como eu disse, naturalmente a criatura vai se esforçar muito mais para chegar lá e vai se esforçar muito mais para vencer seus próprios defeitos, suas próprias dificuldades, para viver uma vida que verdadeiramente seja digna de que o seu espírito um dia vá reinar lá. Agora, eu completo o meu pensamento de alguns segundos atrás, quando eu disse que muitas pessoas ficam pensando como chegar no céu porque não sabem. Agora, a nossa doutrina resolve todos estes assuntos, exatamente porque a Santa Rosa, em primeiro lugar, aprendeu, ela foi levada assim em espírito ao céu, ainda estando no corpo. Então ela conheceu os mistérios do céu e pôde ensinar e afirmar que o espírito salvo é levado ao céu sempre por um santo. Um anjo, um santo ou mais, de um até. É que vem buscar o espírito que estava num corpo cuja pessoa em vida foi santificada, creu sinceramente, tem a honra de ser levada ao céu, falece o corpo, os santos e anjos tomam conta daquele espírito. Muitas vezes a própria Santa Rosa, conforme o caso e a honra e o galardão. E muitas vezes um dos apóstolos ou anjos, então é que levam o espírito da pessoa. E levam não só até a região celestial, mas vão e colocam a pessoa no lugar que tem que ficar, lá no meio de muitos santos, de muitos anjos, enfim, conforme foi determinado por Deus. De maneira que é uma organização extraordinária. Mas aquilo que dá mais valor ao céu são certas qualidades que lá existem, nas quais está baseada toda a beleza, toda a bem-aventurança, toda a felicidade que lá existe. E em primeiro lugar, é exatamente uma das coisas que garantem a felicidade
daqueles que já reina com os santos, com Deus, com a Santa Vó Rosa, é que no céu não existe preocupação. Por muito que nós organizemos nossa vida na terra, e por muito que a gente toma cuidado, sempre alguma preocupação tem que ter, é lógico. Em primeiro lugar, porque nós precisamos comer. Embora não seja justo ao apostólico viver pensando no que vai comer no dia de amanhã, mas alguém tem que providenciar essa comida. Se é o homem, muitas vezes cabe a ele. Hoje em dia é o pai e a mãe, porque todos trabalham. Providenciar o dinheiro, providenciar o mantimento. Alguém tem que providenciar para fazer. Então, desde as coisas mais simples da terra já existe preocupação. Existe preocupação para ganhar o pão de cada dia. Existe preocupação para ter uma roupa para vestir, por simples que seja. Existe uma preocupação porque precisa descansar. Existe preocupação porque precisa aproveitar as horas do dia. Tanto que nós vivemos numa cidade onde tem relógio para toda parte. É a maior preocupação. Nem disso nós podemos descansar, porque vamos vir para cá, já bate os olhos no relógio. Já são 3 horas da tarde. Dali um pouco bate os olhos no outro relógio, já são 6. E assim a vida vai, de preocupação em preocupação. De maneira que por muito que a criatura seja feliz na terra, como por exemplo os apostólicos fiéis, nós somos amparados e protegidos pelo maior poder que já existiu atuando nessa terra, que é o poder do outro Consolador e do nosso estimado primaz como enviado de Deus e profeta destes tempos, e naturalmente eles comandando todos os demais santos e anjos. Tudo isso está atuando em favor daqueles que querem herdar verdadeiramente o céu nos tempos presentes. Mas por muito felizes que sejamos, não se compara com a felicidade do céu. Porque sempre há alguma preocupação. Começa que todo apostólico sincero precisa vigiar muito. Porque ele precisa pensar, eu estou tão bem agora, né? Mas se eu não tomar cuidado com os meus pensamentos, com as minhas ideias, e enfim, com tanta tentação e tanta coisa que está no mundo, estou tão perto do céu, eu posso perder o céu. Aí, isso é que é importante. Então, céu é céu, porque lá há uma garantia eterna. Ninguém mais precisa se preocupar para vencer a tentação, porque lá não entra pecado, nem sombra de pecado. Então, a alma que lá está garantida para que se chama vida eterna. E esse é um dos pontos importantíssimos, que lá não existe preocupação. Outro ponto importantíssimo também é que exatamente lá não existe pecado e nem tentação para o pecado. Porque uma única vez em que as forças do mal tentaram entrar na região celestial, naturalmente para introduzir o pecado, que era o que eles queriam, foram barrados. Foi a única vez que na região celestial provavelmente houve luta. E foram vencidos e expulsos da região celestial com os rebeldes. Por isso que ninguém deve ser rebelde nessa terra. Foram expulsos da região celestial com os rebeldes, os anjos que tentaram dar apoio a eles. Deixaram de ser anjos, é lógico. Foram expulsos e aqui formou-se então o outro reino. Mas no céu não entra pecado. E o esforço espiritual e moral que nós temos que fazer para vencer o pecado aqui na terra é imenso. E isso tira a paz e a felicidade de muita gente. Porque caso não seja vigilante e muito temente a Deus e a Santa Vó Rosa, se não for muito fiel, se não tiver profundo amor em sua alma e muita convicção, todo este mal que existe na terra e essas tentações, isso tudo dão conta de uns e outros, como infelizmente de quando em quando acontece. Agora, no céu não há este perigo de pensar, inclusive de diversas preocupações neste ponto. Uma pessoa está relativamente sadia hoje, agora, não sabe daqui 1 hora, 2 o que vai acontecer.
está andando muito bem, às vezes vai trabalhar, vai cumprir suas obrigações e de repente sofre um desastre no caminho. E assim por diante. Agora, lá é céu porque não existe nada disto. Ninguém passa perigo, ninguém passa necessidade, não há fome, não há sede, não há o ardor imenso do sol a queimar, como acontece na terra às vezes, e assim por diante. E o principal é que lá não há pecado. Agora, por que lá não há, enfim, pecado e nem sofrimento? Porque o céu é céu. Há alguns pontos importantes que garantem isto. Naturalmente, em primeiro lugar, a pessoa de Deus. Porque onde ele está, onde ele reina, não se entende que o mal pudesse entrar. Então ali tudo é paz, tudo é felicidade, porque ele, com o seu Espírito Santo, o Espírito do Pai e ele, com o seu Filho Jesus, nos tempos atuais, com a Santa Vó Rosa, o outro Consolador, com Maria Santíssima, e com todos os demais santos e anjos, garantem esta paz, e garantem esta felicidade, e não permitem nenhum mal entrar lá. Mas, outra coisa importantíssima, que garante a eternidade do céu, é que lá há um só pensamento. Isto é que é importante. Por que as criaturas na terra, muitas vezes são infelizes, embora tendo tudo para poder ser feliz? Tem com o que viver, tem com o que comer, tem casa para morar, tem tudo. E, entretanto, nem sempre são felizes. Por quê? Porque até na família, onde deveria haver um só pensamento, muitas vezes cada um pensa de um jeito. Então o marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, os filhos vão crescendo e vão pensando de outro, e ali se avoluma diversas maneiras de pensar e uns lutam contra os outros. Marido e mulher, muitas vezes, ou esposo e esposa, que deveriam ser tão unidos ao ponto de se respeitarem e de pensarem da mesma maneira e de lutarem junto pelos mesmos ideais e de servirem a Deus com o mesmo amor, de repente casaram na igreja, começaram tudo aqui, dali um tempo já está cada um para um lado, pensando diferente em tantas coisas da vida. É infelicidade, porque para haver felicidade precisa haver paz, porque a paz é que garante a felicidade. Onde não há paz, não pode haver felicidade. E onde há pensamento diverso, não pode ser céu. Agora, nós afirmamos também, inclusive na doutrina, está afirmado alguma coisa importante neste sentido. Nós afirmamos que a igreja é um pedaço do céu. Esta igreja é, porque foi formada por Deus. E como eu disse, a única igreja que nestes últimos séculos teve a honra de receber uma revelação perfeita do céu, a ponto de ter alguém que nos representasse, nos represente e conheça os mistérios do céu. E nos dias presentes não é só a Santa Vó Rosa por ter herdado o galardão de Consolador, mas o nosso primaço também conhece. De maneira que é uma igreja que tem tudo para ser um pedaço do céu. Agora, nós não podemos negar que de quando em quando haja problemas. E os problemas surgem. E nem sempre esta paz, que é o centro da harmonia, pode reinar perfeitamente na igreja. Por que não pode? Pois a doutrina é uma só. Deus é um só, sobre nós. Jesus é um só, sobre nós todos, e tem que ser. O Consolador, que nos foi enviado, formado para nós, exatamente para esse fim, é um só. O governo da igreja é um só. E para completar isto, eles no céu ainda providenciaram um enviado deles, que tenha direito a todos esses conhecimentos, a conhecer os mistérios, tenha poder perfeito, exatamente para garantir esta paz que dá a perfeita felicidade. Mas o que impede esta perfeição enquanto a igreja está lutando na terra é exatamente porque um pensa deste jeito, outro já pensa daquele jeito, outro já pensa daquele jeito, e assim por diante. Então entendam que não é sem motivo muito justo, aliás,
que a Santa Vó Rosa, enquanto ainda estava no corpo e até hoje, e o nosso estimado primaz, eles lutam tanto exatamente para podar as arestas e ver se conseguem que a maior parte desse povo tenha um pensamento só. Porque somente onde há uma só maneira de pensar, principalmente em questão de doutrina, portanto, de fé e de disciplina, e também quanto à organização da igreja, e todos os trabalhos são realizados. Só havendo essa unidade de pensamento, e todos querendo a mesma coisa, e todos crendo que este princípio perfeito é alcançado através de uma inteira obediência ao nosso estimado primaz e a Santa Vó Rosa, e a quem dirige esta igreja ou toma conta do povo em nome deles. Tudo isso eles providenciaram, exatamente para que a igreja possa ser um pedaço do céu na terra. Porque onde começa um teimar que é assim, outro assim, um dá esta ideia, outro dá aquela, a paz se acaba. Porque dá origem a divisões, a partidarismos, e a paz se acaba. Então o céu, a região celestial é céu, porque lá existe um só pensamento e uma só vontade, o pensamento divino e a vontade absoluta do Espírito do Pai e dele mesmo. Domina todos os espíritos. Então entendo, irmãos, que logicamente, para chegarmos lá, uma das coisas que indispensavelmente nós precisamos aprender é respeitar a vontade divina aqui na terra. Porque quem não respeita da maneira mais perfeita possível a vontade de Deus e de todos os santos, e nós temos a obrigação de respeitarmos a vontade do Consolador e do nosso estimado primaz como representante dela. Quem não respeita eles ao ponto de saber se submeter com humildade, com amor, com sinceridade à vontade deles, crendo que o melhor vem deles, essa pessoa vai ter muita dificuldade para entrar no céu, mas muita mesmo. Vai enfrentar muitas lutas aqui na terra, vai enfrentar muitas tentações, vai errar muito e será muito feliz se ainda puder se arrepender, ainda que seja dias antes, horas antes ou momentos antes de chegar lá. Então entendam que o céu é uma região maravilhosa, belíssima e perfeitíssima. A igreja na terra representa o céu. Por isto é chamada também de um pedaço do céu. E foi por isso que Jesus, em nome do Pai, tudo fez, fazendo tudo o que era preciso para ver uma igreja assim na terra, inclusive cumprindo a palavra dele a respeito do outro Consolador e daquele que seria o seu representante, como aquele que toma conta de todo o seu povo e de todas as ovelhas, porta junto com ele, que é e com o Consolador, que é o nosso estimado primaz. Agora, uma vez que assim é, compete a cada apostólico fazer a sua parte para ter o direito de ser um legítimo herdeiro do céu, cooperando em tudo para que o ambiente da igreja e a obra da igreja verdadeiramente sejam um pedaço do céu. Por isso aqui dentro nunca deveria haver teimas, nem rinchas, nem divisões de pensamento, de querer, ou obstáculos para obedecerem a disciplina e as leis impostas pelo nosso primaz e pela Santa Vó Rosa. Por quê? Como quererá alguém, afinal de contas, ir morar no céu e reinar no céu, se põe tanto obstáculo na terra para obedecer às leis que o nosso primaz impõe, querendo fazer a sua vontade, embora saiba que o melhor vem dele, porque ele é que é legitimamente inspirado pelo outro Consolador. Então é preciso que a igreja faça a sua parte. Cada apostólico precisa estar ciente disto. A minha igreja existe para ser um pedaço do céu. E eu
sou uma pequena centelha, uma faísca desse pedaço. Por isto, devo fazer a vontade do Consolador e do Primaz, que é a vontade de Deus. Não devo criar obstáculos, não devo querer mal a ninguém, devo contribuir quanto estiver em meu alcance, para que todos tenhamos um só pensamento e um só ideal. Fazer do ambiente da igreja um pedaço do céu, para que todo o trabalho e todo o serviço que é feito verdadeiramente honre e glorifique o nosso Consolador e seja um exemplo para mostrar ao mundo, afinal, o que é o céu. Não é preciso ir tão longe, pensar tão longe, querer ir para lá até antes de ser chamado, que também não adianta. Uma vez que na terra existe, pelo menos tem a obrigação de existir, o retrato fiel daquilo que é a região celestial e a compreensão perfeita daquilo que é um santo, como sempre vimos na pessoa da Santa Vó Rosa, mesmo quando estava no corpo, e vemos agora na vida e na pessoa do nosso primaz. Por isso eu leio para os irmãos o que está no livro O Evangelho do Reino dos Céus, página 27 e versículo 3. Os espíritos se dividem em duas grandes partes, a saber, o reino dos espíritos celestiais, que são os salvos e os santos, e o dos espíritos das trevas ou do mundo. Todos os de Deus vivo são celestiais. Por isto, o céu é céu. E nós precisamos gozar das delícias deste céu, tanto quanto é possível, já aqui na terra, formando o nosso próprio céu, numa vida de fidelidade, de fé e de obediência. Amém. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos nesta hora, prestando honra, glória e louvor à tua pessoa santíssima e também ao teu Santíssimo Espírito, bem como ao teu amado Filho Jesus, a Santa e querida Vó Rosa, Maria Santíssima e a todos os demais santos e anjos da tua glória, apresentando a nossa profunda gratidão, o nosso agradecimento por todo o amparo celestial que recebemos constantemente, como teu povo, como tua igreja na terra, nos tempos presentes. Nós te louvamos, ó Pai, pela formação do outro Consolador, que nos deu possibilidade de conhecermos e termos pelo menos alguma noção daquilo que seja o teu reino e a região celestial, e o valor destas coisas, e como podemos lutar e devemos lutar para glorificar teu reino e alcançarmos a glória de um dia estarmos para sempre aí. Apresento diante destes santos a oração que os teus filhos fizeram, pedindo ao Pai, a ti e a Santa e querida Vó Rosa, ao nosso primaz, que ajudem aqueles que são sinceros e fiéis e que com sinceridade pediram a bênção e a ajuda do céu para poderem vencer aqui na terra. Rogo por toda a Igreja Apostólica, por todo o nosso povo, pelos ouvintes de Hora Milagrosa, rogando que a tua bênção, o teu amparo celestial e o amparo do outro Consolador, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima e do nosso primaz, esteja com essas pessoas e com tantos quantos merecerem. Por tudo, nós honramos e glorificamos a todo o reino dos céus. E em nome do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, na comunhão do seu Espírito, em nome de Jesus, nosso Senhor, da Santa e querida Vó Rosa e Maria Santíssima e do nosso primaz, eu lhes dou a bênção. Que a bênção destes santos esteja consigo e também os abençoo. Amém. Lá tudo é bonito, lá não há tristeza, lá é o paraíso, é uma beleza.
minha vitória, o mais elevado plano do universo, de onde o acesso o olhar pode ter, a estrelas brilhantes de qualquer grandeza, e o que fora antes impossível ver, é lá que eu vou morar, não vejo a hora de se consolidar a minha vitória. Mas para este lugar onde a se alcançar, primeiro é preciso humildade ter, seguir o exemplo do nosso santo primaz, amar ao próximo e para Deus viver. É indescritível por nós de corpos mortais, porém nossa fé nos faz saber que é lindo, se lá é o reino de Deus Criador. Pode ser lindo, é lá que eu vou morar, não vejo a hora de se consolidar a minha vitória. Portanto, um apelo veemente então faço-lhes agora, ó queridos irmãos, sejamos bem humildes e amemos uns aos outros, agradando a Deus e avançando a perfeição. Lá tudo é bonito,